esse nome te faz lembrar de algo? Talvez não, até porque faz parte daquela velha dívida que todo mundo quer esquecer. Mas eu lembro. Eu lembro de cada liberdade roubada, de cada grito que foi calado, de cada criança morta, de cada fuga, cada injustiça, cada pagamento. Eu lembro de tudo. Eu lembro de tudo. Eu acredito que o impacto mais evidente da colonização para os povos indígenas foi a redução desses povos. Porque no século XVI eram cerca de 5 milhões de indígenas. Hoje a gente tem 450 mil, ou seja, uma redução drástica. E o que é que explica essa redução? O contato com as doenças, o extermínio intencional, a exploração, a escravidão, tudo que os povos indígenas foram obrigados a passar do século XVI até hoje. Acredito também que existe ainda uma questão não resolvida, que é a da demarcação de terras indígenas, já que muitos ainda não têm as suas terras reconhecidas, principalmente na conjuntura atual que a gente vive, que é de expansão do agronegócio. Nossa colonização ela foi de viés exploratório. Você tinha como objetivo explorar aquilo que se convencionava como as riquezas do reino. E logo, primeiramente, os indígenas foram utilizados na tentativa da força de trabalho, o que gerou as primeiras mazelas com relação aos povos indígenas, uma vez que eles foram fisicamente castigados, pois a sua cultura e a prática da colonização e da escravização desses indivíduos era antagônica com o modelo de vida que esses indivíduos possuíam, e o que foi facilitado, as suas fugas por conta da riqueza e do conhecimento dos territórios, até o desbravamento das terras que pertenciam a esses povos. Dentro do modernismo, volta a temática do indígena na sociedade brasileira, mas tem um ponto neles que é importante a gente ressaltar, que é a temática do indígena tentando contar a história a partir do ponto de vista do indígena. Então isso é importante para a formação nacional. A gente não tem como negar a importância da primeira geração na luta, inclusive, dos povos indígenas, até porque Mário de Andrade ele era muito conhecido por ter um vasto conhecimento cultural, inclusive dos povos indígenas. Mas isso não quer dizer que a representação do indígena na literatura tenha sido fidedigna e que tenha sido perfeita. Aí realmente é o ponto. Por isso que é sempre bom a gente reforçar a importância dos povos indígenas assumir as vozes dos próprios povos indígenas. Se o governo federal olhasse para as nossas crianças, para os nossos idosos, para as nossas mulheres de maneira com a paz no seu coração, com a forma de olhar e dizer: esse povo é dono desse país. Nós não estávamos aqui na rua fazendo as nossas caminhadas, as nossas manifestações, mas estamos aqui porque falta muita coisa que lá atrás prometeram quando aqui chegaram para invadir o nosso território. Eu lembro de não correr rápido o suficiente, eu lembro de perder o meu nome, a minha cultura e de ser jogada para debaixo do tapete. Mas eu também lembro de sobreviver, lutar, resistir. Eu estive lá, eu estou aqui, eu estarei aí por séculos, porque eu sou a revolução. Então hoje nós podemos dizer que nós vivemos em uma sociedade extremamente violenta. E quando eu falo de violência, eu não estou falando apenas de violência física, mas também de uma violência social, no qual você acha que é uma violência fantasma, porque ela tá ali, mas você não vê, porque você não sente. Mas existe quem sente. Existe o indígena que não consegue se encaixar no mercado de trabalho, que não consegue se encaixar em uma universidade, num âmbito social, que não consegue se encaixar em uma escola e muitas das vezes tem que esconder a sua identidade para isso. Ainda que tenha alguns candidatos que tragam preocupação com a pauta indígena, é necessário, preciso que haja uma representação indígena maior, porque isso impacta diretamente na vida desses povos. Então, na formulação de políticas públicas, na formulação de políticas agrárias, na formulação de políticas de saúde, a gente ainda enfrenta, inclusive, um problema na sociedade que muitas pessoas acham que indígena é só aquele que vive com as condições parecidas do século XVI, e não é assim. Muitos indígenas estão ocupando diversos locais na sociedade, indígenas na universidade, professores, médicos,
em vários espaços, mas ainda há no imaginário brasileiro que o indígena verdadeiro é só aquele que tem o modo de vida que tinha lá da época da colonização. E a gente precisa desconstruir esses estereótipos. A gente precisa naturalizar que os indígenas estão em todos os espaços e devem ocupar, sobretudo, a política, já que nesses espaços de política muitas decisões são tomadas que prejudicam, que reverberam negativamente na vida desses povos. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem é a questão de terras, que até hoje ainda não foi resolvida. Então a gente vê que essa é uma luta indígena histórica e precisam de outras representações, além das candidaturas que trazem essa pauta, para que isso seja de fato levado adiante. Acredito que a juventude indígena também tem um papel importante nesse cenário, de se inserir nesse processo e continuar as lutas que os seus antepassados começaram. Porque se os indígenas sobrevivem, apesar de tudo que foi feito, é porque há uma resistência muito forte. Porque apesar de todo o extermínio, a gente ainda vê que esses povos conseguem perseverar. Nós também falamos da representação política e entendemos que em uma democracia os indivíduos eles precisam ser representados pelos que são seus pares e seus iguais. A gente entende a importância que se tem poder introduzir na política a pluralidade do povo brasileiro. Mas o que acontece é que a própria organização desse sistema eleitoral, desse sistema político, muitas vezes acaba não só afastando, como fazendo com que os indivíduos que são excluídos desse quadro político-social tenham mais dificuldade para se inserir nessa máquina eleitoral. Então, perceba que candidaturas femininas ou candidaturas de pessoas ligadas a grupos sociais, elas são sempre inferiorizadas e muitas vezes até marginalizadas. Então, quando a gente vai tratar dos povos indígenas, a gente percebe que mesmo existindo ali toda uma discussão ao redor desses povos no processo da construção da Constituição de 1988, ainda existe um excluir desses povos que é cada vez mais amplo e crescente, porque nós não temos uma inserção no debate político de figuras que são ligadas à defesa desses movimentos e que ocupam cargos importantes na política, podendo representar esses indivíduos ou não. Que viemos também para subverter uma lógica colonial que tenta dizer que a força do paletó é maior do que a força de uma governança que se faz com outro. Não é nem falta de inclusão, a gente tem uma invisibilidade mesmo. É um processo de exclusão muito grande que a gente tem desde a formação nacional da literatura. A gente teve muitos autores que falavam sobre os indígenas, mas que ou a gente pensava de forma romântica ou apenas utilizava mesmo alguns pontos como protagonistas, mas um protagonista muito aquém daquilo que eles realmente são. A gente está fazendo, a minha equipe já entregou um seminário e o nosso seminário era sobre o livro Essa Terra, de Antônio Torres, e ele falava muito sobre a dificuldade do nordestino que morava no sertão de ir para São Paulo, e ele sofria muito preconceito. E acabei que, depois de ler esse livro, eu fiquei muito pensativa sobre como é que é para uma pessoa indígena que está saindo da sua aldeia, porque a gente tem agora uma evolução de pessoas que estão saindo do sertão e estão indo para a cidade grande, e é mais aceito. Mas ainda é muito difícil para uma pessoa que está saindo da aldeia chegar na cidade grande e ser respeitada. Ele precisa participar da relação política de preservação à vida e da garantia dos direitos desses indivíduos. A segunda coisa é políticas públicas direcionadas para esses povos, porque as políticas públicas elas são reparatórias, elas estão aí para tentar mitigar uma série de opressões cometidas durante séculos. E é função do presidente da República cuidar disso. Depois, os nossos poderes, tanto legislativo quanto judiciário, precisam atuar primeiro na criação de leis que possam garantir e implementar uma segurança de vida do ponto de vista político a esses grupos e também do Poder Judiciário, preservando o que muitas vezes é excluído do cotidiano, porque as violências praticadas contra esses indivíduos muitas vezes são apagadas. Quando a gente fala sobre revolução,
na pauta indígena, a gente deve começar primeiro pelo básico. Termos que foram adotados em um certo momento e que hoje já não cabem mais. Por exemplo, na época da colonização, aparentemente, entre muitas aspas, ao chegarem aqui, se confundiram com a Índia e chamaram os povos originários de índios. Mas esse termo é errado, porque ele apaga a nossa cultura, ele apaga o que nós fomos antes da colonização. E a gente sabe que povos indígenas, a nossa cultura, ela não se resume a 1500, ela não começou ali, ela veio muito antes, existia muita coisa antes, e muita coisa que mudou, inclusive. Então é importante que, a partir do momento que a gente começa a ganhar voz no âmbito social, a gente comece a desconstruir alguns termos. Por exemplo, índio, que agora a gente substitui por indígena. Por quê? Porque é um termo que foi ressignificado como sendo originários e ele nos veste muito bem a roupa que a gente quer, o que nós verdadeiramente somos. E o terceiro passo, acho que seria uma mídia, uma forma da mídia mostrar as lutas indígenas e o modo de vida indígena e o que tem feito esses povos indígenas de uma forma que, de fato, aproxime essas pautas da sociedade. Então, a gente começa mudando esses termos. Outra questão importante também é a questão do termo tribo. O termo tribo, por muitos anos, foi associado aos povos indígenas por conta de um estereótipo que foi colocado neles como selvagens, como pessoas que não tinham escolaridade ou coisa assim. É importante que a gente também desmistifique esse termo e comece a trocar por povos, que é um termo mais adequado para o que se enquadra, os povos originários, os povos indígenas. Até lá, eu só peço que nunca nos falte coragem, que nunca nos falte forças para lutar, que aliados surjam no nosso caminho, porque é disso que precisamos. Construir uma nova história em cima de todo o sangue que foi derramado, em cima de toda a injustiça que foi implantada contra nós, para que então possamos alcançar a nossa tão sonhada Abya Yala.